Os Hanasmussen são os mornos citados nas escrituras? Não, não necessariamente. E explico por quê, né? Os Hanasmussen, se os mornos fossem Hanasmussen, eles praticariam maldade. E qual é a característica dos mornos? Eles não praticam nem maldades e nem bondades. Justamente, eles não praticam nada. Eles estão aqui tão simplesmente para cumprir os objetivos da natureza. E esses que não se definem nem pela luz ou nem pelas trevas, são vomitados da boca, né, de Deus, como está nas Escrituras. Porque, se nós há pouco dizíamos que aquele que está mais perto de ser Deus está mais perto de ser diabo, o contrário também é verdadeiro. Um diabo está muito mais perto de Deus do que um morno, por exemplo. Isso é algo que talvez surpreenda muitas pessoas. Porque, e aí nós estamos falando dos grandes pecadores que se dão contas dos seus erros e acabam se tornando os deuses mais virtuosos ou poderosos do cosmos. Isso também é algo para ser meditado. Existe a possibilidade de que a parte luminosa de um Hanasmussen fale mais alto, assim como a luz falou mais alto no caso de Beelzebub, e que esse Hanasmussen venha tentar dissolver as trevas que está presente em seu ser? Sem dúvida. Entendemos que aquele que ainda está no trabalho, aquele que ainda está lutando para fazer e realizar o seu trabalho, obviamente, subentende-se que ele esteja trabalhando contra as partes fatais que carrega em si mesmo, né? Então, se ele está lutando, ele tem certamente o olho vigilante da Virgem da Luz e tem também o beneplácito, seja no sentido, a tolerância, né, e até mesmo a ajuda da lei divina. Não quer dizer que a lei vai passar a mão na cabeça desse, não. A lei ela é cumprida, mas nunca podemos esquecer que esses trabalhos de avanço, e especialmente no caso de eliminação de defeitos, tudo isso é negociável. Então, para anular karmas, ou para que partes nossas, tenebrosas, sejam cortadas e colocadas em outros organismos relacionados a determinadas esferas do abismo, é preciso oferecer algo em troca, porque senão o universo entra em desequilíbrio. E é o que acontece no mundo dos homens. Aqui não há equilíbrio e por isso não há justiça. Então, efetivamente, trabalhar sobre si é uma decisão pessoal. Trabalhar sobre si é uma escolha pessoal. Não queremos dizer que é fácil, nós não queremos dizer que às vezes não dói, mas quem é que sofre? Quem é que sente a dor? Acaso é nosso ser? Ou são as partes que não querem morrer, que reclamam e que sofrem, ou dizem sofrer, ou que se opõem? Então, isso precisa ser entendido, porque enquanto estivermos trabalhando corretamente, teremos o apoio, a ajuda do alto. A luz, realmente, ela acaba vencendo, ou tornando-se, impondo-se, nesse caso. Agora, se nada fizermos, obviamente seremos tragados, né? Haverá um momento em que, quando realmente fecha-se a questão, quando até pode ocorrer que o lado tenebroso se imponha ao lado luminoso, alguém toma uma decisão. Quem é que toma essa decisão? Possivelmente o Pai, o ser do ser, decide que a sua parte humana, com a sua dupla polaridade, deve ir aos abismos. Isso é uma decisão soberana de nosso Pai, de nossa Mãe. E, nesse caso, a lei, então, desencarna espiritualmente esta criatura, mandando-a ao abismo. E desce, então, tanto a parte luminosa quanto a parte tenebrosa. Por quê? Essa parte luminosa desce porque ela está entremeada de trevas. E qual é a matriz de dissolução cósmica? Qual é o crematório universal para almas que
perderam praticamente a luz, ou perderam grande parte da luz, ou toda a luz? É a nona esfera submersa, porque existe a nona esfera de criação, de matriz geradora de seres luminosos. Então, temos que entender, às vezes, a expressão do Mestre Samael quando ele fala nona esfera submersa, porque nós estamos falando das esferas que estão no abismo. Então, entenda-se que o segredo está em, desde um começo, trabalhar sobre si. Trabalhar muito em alquimia e não trabalhar, não praticar a conduta reta, não viver a conduta reta, não trabalhar sobre si, eliminando, negociando todas as suas partes negativas, ou fatais, ou tenebrosas, há esse risco. Não queremos dizer que isso vai ocorrer. Há o risco. E à medida que se avança, esse risco vai se tornando maior. Melhor, então, é fazer o trabalho com as duas pernas, aprendendo a caminhar com as duas pernas. Descer, subir, buscar a luz e lhe entregar a quem devemos entregar. Não nos deixarmos aprisionar pelo fascínio, pela energia ou pelo magnetismo do tenebroso, porque também existe isso, né? A tal ponto que se o iniciado, o aspirante, ele se descuida, ele acaba se fascinando com o magnetismo abissal ou do abismo. E é isso que nós temos que nos cuidar muito, né? É não chegar a esses pontos.